Queridos, graça e paz, hoje eu quero, nesse vídeo aqui, falar um pouco sobre o meu novo livro e as razões de ter escrito ele, porque eu considero um livro altamente relevante, eu considero um assunto relevante, né? Os leitores é que dirão se o livro foi ou não relevante para a nossa época. Então, como vocês sabem, eu estou escrevendo a coleção de Teologia Sistemática Arminiana, estou no 8º volume de 10, mas devido às necessidades dos obreiros com quem eu tenho tido contato, alunos, ex-alunos, amigos de várias denominações, eu percebi a importância de escrever algo a respeito. Os obreiros estão sofrendo muito, muitos obreiros de maneira geral, pastores, missionários, seminaristas às vezes, irmãos que a gente chamaria tecnicamente de leigos, né, que estão nas igrejas, estão sem norte. Então, por que isso acontece? Primeiro, porque não tem uma boa base bíblica e às vezes não tem quem oriente. E às vezes, quando a gente está também dentro do problema, a gente não consegue enxergar bem. Então, pela experiência de quase 14 anos de sala de aula de seminário, que completa esse ano, no final do ano, além das aulas de escola bíblica e 22 anos de crente e tudo mais, eu já tinha, e ter ministrado aulas sobre esses assuntos recentemente, eu já tinha esboçado o livro e estava bem encaminhado, mas eu decidi interromper a coleção de teologia sistemática para escrever esse livro aqui, Vocação, Formação e Profissão, cuidando de si mesmo e da doutrina, e me dediquei algumas semanas, acho que 2 semanas e meia mais ou menos, para terminar. Então, muitos pastores, muitos obreiros têm enfrentado dificuldades além do normal e sem auxílio para isso, sem ajuda para isso, né? Muitos não têm com quem conversar, não têm com quem desabafar, porque se fizerem isso acabarão sendo punidos, às vezes, dependendo da denominação. Infelizmente é isso, e me senti movido por Deus. Não estou dizendo que estou sendo inspirado por Deus para escrever isso, tá? Pelo amor de Deus, inspiração divina só as escrituras, mas guiado por Deus para escrever esse material, esse livro que eu já estava na agulha para escrever, já tinha muita coisa escrita, mas para finalizar, e o livro acabou ficando com 227 páginas, divididos em 7 capítulos, mais um apêndice sobre a ordenação pastoral feminina, tá? E então eu tenho contato com pessoas, tenho procurado ajudar, que estão à beira do divórcio, à beira que já pensaram em suicídio, que já até tentaram tirar a própria vida, deixar a igreja e tudo mais. E alguns obreiros que estão pastoreando 2, 3 igrejas, recebendo salários baixíssimos, praticamente salário apenas de uma igreja, e problemas em casa, problemas de sobrecarga de trabalho. Imagina o que é você preparar mensagens, pregações para o ano todo. Para uma igreja já não é fácil, né? Imagina para 2, 3 pessoas que não têm dia de folga. E aí a culpa é dessas próprias pessoas, mas é claro que o Evangelho serve para isso, para a gente ajudar as pessoas, tá? Então, além de orientar pessoalmente, poucas pessoas que eu consigo conversar, já que a gente não consegue alcançar tanta gente assim, acredito que o livro vai chegar, e graças a Deus tem chegado onde eu não tenho chegado, tá? Onde eu não posso chegar. E nem todo mundo também se abre para mim. Tem algumas pessoas que se abriram para mim, mas pode ser que outras pessoas venham passando por problemas semelhantes e não tenham conseguido alguém para conversar, enfim. E aí podem receber algum tipo de ajuda nesse sentido. Outro grupo, né, sem ser os pastores, tem tido dificuldade de se encaixar no ministério cristão, porque acham que servir a Deus é só servir na igreja, né, no templo, e só serve a Deus quem prega
toca ou lidera algum ministério na igreja. E não é assim que a Bíblia ensina. Então esse livro está dividido em 7 capítulos. O prefácio é de um amigo meu, o pastor Silvio Luiz, da igreja Relevance, lá em São Paulo. Ele trabalhou um ano aqui em João Pessoa, fomos colegas no seminário da Juvep, onde ele lecionou por um ano, acho que no ano de 2014, se eu não estiver enganado. Então é uma pessoa experiente, com mais de 60 anos, né, com mais de 30 anos de ministério pastoral, acho que mais de 30 anos, 35 anos, praticamente que eu tenho de idade, né? Tenho 36 anos de idade. Tem sido um amigo, um conselheiro, tá? E pedi para ele prefaciar esse livro, ele fez generosamente o prefácio. Os capítulos são Chamado e Ministério Cristão, Vocação, Formação e Profissão, título do próprio livro, Ministérios Bíblicos, Pastor, Presbítero e outros, que aí vai mostrar o que Deus espera de nós, tá? Salário pastoral e dinheiro no ministério. Então, dinheiro é um problema de maneira geral no Brasil, porque o brasileiro, de forma geral, é muito invejoso, e acha que o outro não tem o direito de ficar rico, só ele que tem, e acha que os ricos têm que dividir o dinheiro, né, com ele, sobretudo. E não é isso que a Bíblia ensina, não é assim que a Bíblia ensina. Então, tem uma série de problemas. Então eu escrevi, acho que talvez seja o maior capítulo aqui, 48 páginas sobre salário pastoral e o dinheiro no ministério, respondendo 12 questões sobre esse assunto. Mandei para um ou dois grupos de WhatsApp com amigos, pedindo indicações, pedindo sugestões sobre esse capítulo, né, do esboço do capítulo, que me ajudaram também, agradeço vocês, vou preservar o nome dos irmãos aí, tá? Tudo que está escrito aqui é de inteira responsabilidade minha, é fruto dos meus estudos bíblicos, então se tiver bom, fui eu, né? Se tiver ruim também, a culpa é minha. Missões, somos todos missionários, então se todo mundo é missionário, ninguém é missionário. Então defino o missionário aqui como plantador de igrejas. E aí vou explicando o porquê, mas também explico qual é o papel de cada um de nós. Ministérios diversos, há muitas possibilidades de ministérios na igreja mesmo e fora da igreja. Então eu explico vários deles, algumas dezenas, e como fazer para se engajar, como fazer para se encaixar, como fazer para encaixar outras pessoas, enfim, tá? E contudo que a gente não tenha o que eu chamo de arrogância ministerial, que é achar que o meu ministério é mais importante. Por exemplo, eu escrevo livros pela graça de Deus. 1 Coríntios 4:7 diz: o que é que você tem que você não tenha recebido, né? E tudo nós recebemos de Deus. Eu não posso dizer de maneira alguma que eu sou mais importante que outra pessoa porque eu escrevo e os outros não escrevem. Ou o meu ministério é mais importante porque talvez alcance mais pessoas do que um pastor de uma igreja local. De maneira nenhuma, Deus não julga assim. E mesmo que julgar, é Deus quem vai julgar, não serei eu. Tá? Então, estou usando o meu exemplo aqui para não falar de outras pessoas, porque tem pessoas que acham que o seu ministério é o mais importante de todos. E não é. Não é. Deus deu uma tarefa para cada um de nós. Não deve haver em nós essa arrogância ministerial. E aí o 7º e último capítulo, descanso ministerial e aposentadoria. Então as pessoas, os obreiros não têm descansado semanalmente, não têm tirado férias, ano sabático muito menos. E eu explico o que deveria fazer, o que deveria ser feito, biblicamente falando, né? E as consequências disso, não só espirituais, mas também para a própria saúde da pessoa, para os relacionamentos, enfim. E por último, tem uma conclusão e um apêndice sobre a ordenação pastoral feminina, com a qual eu sempre concordei, apesar de saber que muita gente falou mal de mim pelas costas. Geralmente essas pessoas são covardes mesmo, né? Nunca chegam para sequer perguntar a nossa posição, um simples posicionamento teológico. Bruno, o que é que você pensa a respeito disso? Eu concordo ou discordo? Não é nem para debater que eu estou falando, até é só para saber a opinião mesmo, né?
como eu faço com muitos amigos meus, mas muita gente já falou mal de mim pelas costas. Infelizmente a gente acaba sabendo, né, disso, mas sempre fui favorável à ordenação pastoral feminina, apesar de nunca ter visto uma defesa bíblica consistente. Até hoje, eu nunca vi uma defesa bíblica, bíblico-teológica, pode ser também, sobre a ordenação pastoral feminina de modo consistente. Então, eu me converti em Campina Grande, na igreja que estava em transição na época, foi um pouquinho antes de mudar de nome. Hoje ela se chama Igreja Evangélica Comunidade Vida Nova, né? Simplesmente o pessoal chama de CVN, né? Comunidade Vida Nova, no bairro das Malvinas, em Campina Grande, pastoreada pela Igreja Mércia, pela pastora Mércia, tá? E passei 2 anos lá, o ano 2000 e o ano 2001, e em 2002 eu voltei para João Pessoa, sou natural de João Pessoa, e desde lá eu já estudava o assunto, já conversava com um amigo meu a respeito da ordenação feminina, porque o meu discipulador era um seminarista na época, e foi muito bom ter um seminarista que realmente era fervoroso na palavra e na oração como discipulador. Ele é 11 anos mais velho que eu, e essa experiência de vida dele foi muito boa, muito útil para mim no começo da minha fé. Então, particularmente, sou favorável à ordenação pastoral feminina, e tem quase 20 páginas aqui. Esse apêndice, não deixe de comprar o livro, não deixe de adquirir o livro por causa desse apêndice, por causa dessa minha opinião. Se você não concorda, eu acho que o livro, todos os 7 capítulos são muito úteis, e mesmo o apêndice, se você concorda ou não com a ordenação pastoral feminina, pode lhe ser útil. Você pode ver uma defesa que eu considero uma defesa digna e bíblica, não as defesas que eu vi, cansei de ver. Eu acredito no ministério feminino porque Deus me chamou. Não, tenhamos santa paciência, né? Academicamente falando, isso não é um argumento consistente. Então, tem gente por aí dizendo que Deus chamou para tudo quanto é coisa, né? Mas eu procurei me basear, como sempre, em todos os livros. Esse é meu 28º livro, pela graça de Deus. E virão muitos outros, se Deus permitir. Se você concorda, pode fortalecer seu argumento. Se você discorda, você pode examinar os meus argumentos, pelo menos, tá? E pode mudar de posição, ou mesmo usar para refutar. Então, usa esse apêndice aqui e refuta o que eu estou escrevendo. Tá? Mas o objetivo nem é polemizar sobre a ordenação feminina, é só um apêndice. Tá? O objetivo desse livro é ajudar cristãos, obreiros de maneira geral, que precisam saber qual papel devem exercer, para o que Deus lhe chamou para fazer, o que Deus lhe chamou para fazer e como deve ser feito. Então eu trato desde a vocação, que vem antes do nascimento, até a aposentadoria, e como deve ser esse processo de jubilamento ou aposentadoria na igreja. Tá? Eu acredito que a transição gradual é o melhor caminho para ambos, tanto para o obreiro, seja homem ou mulher, como para a igreja, tá? Para a instituição, para aquele grupo de cristãos que se reúne ali. Tá? Então, eu fiz um pedido de nova remessa desse livro, porque graças a Deus eu nem cheguei a anunciá-lo no Instagram, só mandei para uma lista de distribuição pelo WhatsApp, e o livro esgotou. Eu não pedi muitos também não tenho dinheiro para pedir muitos, e eu fiz um pedido de uma nova remessa. Tá? Tenho recebido ótimas críticas dos leitores e pessoas dizendo que esse livro tem ajudado, tem servido, enfim. Então, se você é líder da igreja, se você é pastor, se você não está precisando desse livro agora, você vai precisar. Eu vou ler um trecho aqui da introdução, tá? Mas eu vou ler a introdução para vocês desse livro, são só 2 páginas. Este livro é sobre a urgência ministerial dos tempos que temos vivido. Eu interrompi a coleção de teologia sistemática que estou escrevendo, e louco para terminar,
por causa da urgência desse tema. Guardadas as devidas proporções, agir semelhante a Judas, o irmão do Senhor, conforme ele escreveu em Judas 3. Pretendia escrever sobre outro assunto no momento, mas, devido à grande necessidade de abençoar outros irmãos, decidi escrever sobre este. Muitas pessoas estão perdidas dentro da igreja e desenvolvendo o ministério cristão sem saber para onde ir, sem saber onde querem chegar. Há também pessoas que estão começando o ministério cristão e não sabem como proceder. Foi nessas pessoas que pensei enquanto escrevia cada página. E foi isso mesmo. Há anos tenho procurado ajudar lecionando, escrevendo e aconselhando pessoas que estão para entrar no ministério cristão de modo formal, sobretudo em seminários teológicos. Também tenho conversado com pastores machucados, abandonados por seus líderes denominacionais e mesmo sendo experientes plantadores de igrejas, muitas vezes não sabem o que fazer porque tudo parece dar errado. Esse tempo de pandemia tem sido terrível para todos, também para os pastores que têm se esforçado ainda mais para manterem-se animados e ainda precisam animar a fé de muitas pessoas e alimentá-las espiritualmente. Infelizmente, muitos bons obreiros têm tirado sua própria vida por meio do suicídio. Isso nem sempre é, entre aspas, falta de Deus, como ouvi de um pastor certa vez. Ao invés de olhar com julgamento, precisamos olhar como Jesus ainda olha, como Jesus olha ainda hoje, com compaixão, com misericórdia. Há também pastores que estão prestes ao divórcio e se sentem esmagados porque não têm com quem conversar. Sem falar naqueles que têm adoecido com depressão, síndrome do pânico, estresse altíssimo, transtorno de ansiedade, burnout e tantas outras doenças que têm impedido o desenvolvimento ministerial e humano dos pastores e de muitos de seus familiares. São pastores que não descansam, não têm dia de folga, não tiram férias, não recebem aumento salarial, mas recebem cobranças, aumento de trabalho e precisam entregar números. Jesus nunca pediu isso a ninguém, mas os homens pedem e ai daquele que contestar essa abordagem. Por fim, para que o livro comece logo, quero dizer que esse livro não pode não servir para você agora, ou pareça que não serve, mas servirá para um amigo seu ou para você mesmo no futuro. Esteja pronto no dia da batalha. No dia mau, esteja adequadamente preparado para a luta. Bruno César Santos de Souza, a Deus toda a glória. Se você tem interesse em adquirir esse material, entre em contato. Se você tem interesse que eu vá até a sua igreja ou reunir um grupo de líderes para a gente conversar a respeito, entre em contato, me ponham à disposição para que a gente possa conversar a respeito, marcar cafés da manhã entre pastores, entre líderes, conversarmos a respeito dessas questões, expor o conteúdo desse livro e trocar experiências. Talvez a gente possa chegar pela bondade de Deus ao norte para a sua vida, para o seu ministério e para a sua denominação. Enfim, quem quiser conversar a respeito, entre em contato aí pelos canais onde esse vídeo chegar. Deus te abençoe e até mais. Se você conhece alguém que está aflito, está com problemas desse tipo, manda esse vídeo para essa pessoa e peça a ela que dê uma olhada nesse material. Deus te abençoe e até mais.